Um marco importante na instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente é a concepção que considera a criança e o adolescente como... Bom, o ECA foi instituído pela Lei 8.069, de 1990, e é uma legislação brasileira que estabelece os direitos e garantias fundamentais das crianças e dos adolescentes. Ele considera a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e não como mero objeto de proteção ou indivíduos biologicamente incompletos. Isso significa que são reconhecidos como sujeitos que têm direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, e que devem ser protegidos e respeitados em sua condição de pessoas em desenvolvimento e de cidadãos em formação. Essa concepção marca uma mudança de paradigma em relação à abordagem anterior, que via a criança e o adolescente de forma paternalista e tutelar, sem considerá-los como agentes ativos e titulares de direitos. O ECA busca promover a proteção integral e a participação ativa das crianças e adolescentes na sociedade, assegurando-lhes condições para um desenvolvimento saudável e com dignidade. A alternativa correta é a letra D, sujeitos de direitos. Alice cuida de Sofia, uma menina com 5 anos de idade. Ao chegar à escola, Alice percebe que Sofia não está na instituição. Após uma busca exaustiva, chega-se à conclusão de que a criança está desaparecida. O desaparecimento deve ser comunicado. Pessoal, o desaparecimento de uma criança deve ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, conforme estabelecido no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar é o órgão responsável pela proteção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em situações de vulnerabilidade, e isso inclui o desaparecimento de uma criança. Portanto, a resposta correta é a letra C, ao Conselho Tutelar. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a garantia de efetivação dos direitos básicos da criança e adolescente, tais como vida, saúde, alimentação, etc. Essa garantia de prioridade pode ser assegurada de qual maneira? Para responder a esta questão, nós vamos ao artigo 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No parágrafo único, fala que a garantia de prioridade compreende, olha aqui a letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Olha o que a letra A fala, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, eu já sei que a alternativa correta é a letra A. A letra B, nesse caso, fala o seguinte, que preferência de atendimento apenas do serviço privado. E não é correta, é serviços públicos e de relevância pública. A letra C fala em preferência de atendimento para crianças de até 5 anos de idade, o que também não é verdade. A preferência é a formulação e execução das políticas sociais públicas. E letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Então, a única alternativa que está de acordo com a lei, do artigo 4º, parágrafo único, é a letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. De acordo com o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. A garantia de prioridade compreende os seguintes itens, exceto... Bom, a alternativa correta para esta questão é a letra B. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, é a letra A. A letra C, precedência do atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. E a letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. A alternativa B, ela menciona a precedência do acesso à atividade de cunho religioso sobre as demais de oferta pública, o que não é um direito assegurado pela garantia de prioridade prevista no ECA.
A prioridade refere-se a aspectos relacionados à proteção, atendimento e recursos destinados à criança e ao adolescente, mas não está relacionada ao acesso privilegiado a atividades religiosas. Por isso, a alternativa correta é a letra B. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o seguinte item. A instituição de ensino deve assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas, certo ou errado? Bom, claro que o item está correto. O ECA prevê a responsabilidade da instituição de ensino em assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas por crianças e adolescentes. A educação sobre os riscos e consequências do uso de drogas é uma importante ferramenta para proteger os jovens e promover a saúde e o bem-estar dessa faixa etária. As escolas têm um papel fundamental, relevante, nesse sentido, buscando oferecer informações e orientações sobre o tema para os seus alunos. Por isso, a alternativa é certo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta quanto aos aspectos que compreendem o direito da criança e do adolescente à liberdade. Bom, vamos ao artigo 16 do ECA. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, e a resposta para esta questão está no inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, de acordo com o inciso 4 do artigo 16, a alternativa correta é a letra C. O responsável por estabelecimento de atenção à saúde que deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, comete uma conduta atentatória aos direitos da criança ou adolescente, a qual é classificada segundo a Lei 8.069 como... Bom, esta situação ela está prevista lá no capítulo 2 das infrações administrativas, que é a resposta certa. Lá no artigo 245, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Aí tem aqui a pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. Então, isso aqui é o quê? É uma infração administrativa. Por isso, a alternativa que eu devo marcar nesta questão é a letra C. No inciso 1 do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, qual é o ensino obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade certa? Bom, vamos então ao artigo 54, inciso 1. Diz o ECA, artigo 54, inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Então, ensino fundamental. A alternativa correta, então, é a letra A. No que se refere ao direito à educação, conforme previsto na Lei 8.069, não se pode dizer que deve ser assegurado à criança e ao adolescente. Bom, a questão é muito simples, a questão está falando é assegurado o direito à criança e ao adolescente. Bom, a alternativa que eu devo marcar é a letra B, porque é direito dos pais ou responsáveis, e não da criança ou adolescente, ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar da definição das propostas educacionais. É o que está lá no artigo 53 do ECA. Em seu parágrafo único. Então, não é direito das crianças e dos adolescentes, e sim dos pais. Por isso, devo marcar a letra B como correta. Larion é coordenador da entidade assistencial que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco. A legislação estabelece que, como pessoas humanas em desenvolvimento, crianças e adolescentes têm direito à dignidade. Nos termos da lei número 8.069 de 90, a proteção da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente caracteriza o direito ao... Bom, o direito relacionado à proteção da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança é caracterizado pelo termo respeito. De acordo com o ECA,
As crianças e os adolescentes têm direito a serem respeitadas em sua dignidade como pessoas em desenvolvimento. Isso implica em garantir que sejam tratados em consideração, não sejam submetidos a maus tratos, violência ou qualquer forma de abuso, bem como que suas opiniões e sentimentos sejam levados em consideração nas decisões que os afetem. O respeito é um princípio fundamental para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Alternativa correta, letra E, respeito. Boris é educador e coordena a instituição de acolhimento para crianças com carências materiais. Com o intuito de realizar os seus objetivos, organiza diversas atividades físicas que são orientadas para exercitar aspectos físicos e psicológicos das pessoas. Nos termos da Lei 8.069 de 90, está compreendido no direito à liberdade o de... Bom, aí nós vamos, para responder essa questão, nós vamos nos socorrer do artigo 16 do ECA, que diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. E a resposta para a questão está no inciso 4. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Por isso, a alternativa correta é a letra C, brincar. Em conformidade com a Lei 8.069, ECA, em relação aos acompanhantes da gestante e da parturiente durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, é correto afirmar que elas têm direito a... Bom, a letra A fala em um número ilimitado de acompanhantes. Para que nós possamos responder esta questão, nós vamos nos socorrer do artigo 8º. Parágrafo 6º do ECA, que fala o seguinte, que a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, a gestante e a parturiente, durante o período pré-natal, do trabalho do parto e do pós-parto imediato, têm direito a um acompanhante de sua preferência, de modo que somente o item D está correto, e é o único que fala em um acompanhante de sua preferência. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. O artigo 53 assegura que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Assinale a alternativa que não pertence aos direitos assegurados nesse artigo. Então, para resolver essa questão, vamos ao artigo 53 do ECA. E o artigo 53 do ECA, já no seu inciso 1, fala em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, percebam que a letra A faz parte, sim, do rol deste artigo. A letra B fala em direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 2. Letra B, então, não posso marcar, porque a questão está pedindo aquele que não pertence aos direitos assegurados no artigo. A letra C fala em direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E a letra C está aqui no inciso 3. Então, também faz parte do rol dos direitos assegurados no artigo 53. Já a letra D fala em direito de educação domiciliar, tendo como premissa a pluralidade pedagógica. Percebam que não está aqui no rol a letra D. Por isso, essa é a alternativa que eu devo marcar. A letra E está aqui no inciso 5, o acesso à escola pública e gratuita. Então, está aqui igualzinho o que está na lei, no inciso 5 desta lei. Portanto, a alternativa que eu devo marcar é a letra D. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, é um dos principais dispositivos jurídicos de proteção das infâncias e juventudes do país. Afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos previstos à criança e ao adolescente. Bom, lá no artigo 4º do ECA, da Lei 8.069 de 90, fala o seguinte, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, justamente o que está no texto, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é dever da família, né, como a questão está dizendo, com absoluta prioridade. Por isso, a alternativa que eu devo marcar é a letra A, com absoluta prioridade. Julgue o seguinte item com base no disposto dos estatutos da criança, adolescente, da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. É proibida a venda de qualquer tipo de fogos de estampido e de artifício a criança ou adolescente. Certo ou errado? Olha aqui, qualquer tipo. Está certo ou errado? No primeiro momento, a gente pode pensar que isso aqui está certo, porque realmente ficaria inviável você vender a uma criança fogos de artifício. Só que a questão está falando qualquer tipo de fogos de estampido, de artifício. E o próprio ECA, ele excetua aqueles incapazes de causar dano físico. É proibido a venda a criança ou adolescente 4. Fogos de estampido de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. É o caso dos estalinhos, por exemplo. Então, o artigo 81, ele diz o seguinte, que nem todos fogos de estampido, eles são proibidos para as crianças. Aqueles que não têm o condão de causar dano físico, a capacidade de causar dano físico, esses sim podem estar nesse rol de venda. E por isso, nós devemos marcar essa questão como errado. De acordo com a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a alternativa incorreta. Bom, a questão está pedindo, então, a incorreta. Vamos, então, ao artigo 19 do ECA. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. O parágrafo 2º fala o seguinte, que podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. E aqui está a resposta, no parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Olha o que está aqui na letra A. Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou adolescente. E o parágrafo 3º fala que sim, podem apadrinhar. Por isso, essa é a alternativa que eu devo marcar, é a que está incorreta. Letra A. O Conselho Tutelar consiste em um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos. Bom, a alternativa correta é a letra D, das crianças e dos adolescentes. E o fundamento legal está no artigo 131 do ECA, que diz o seguinte, o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Então, ele vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Letra D de dado. Segundo a lei que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por família natural a comunidade formada pelos... Para responder esta questão, nós temos que ir ao artigo 25 do ECA. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, família natural é formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Por isso, a alternativa correta é a letra A. O auxiliar educacional condenado por emprego de violência contra o interno menor de idade sob sua guarda, com base na lei da tortura, condenado à pena máxima, ficará recluso por... Então, o que nós vamos analisar aqui é a pena máxima. O que diz a lei, pessoal? A Lei 9.455, ela constitui o crime de tortura. E aí, o que constitui o crime de tortura? Inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então, a pena máxima, 8 anos. Agora, se for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, vai aumentar a pena de 1/6 até 1/3. Então, quais são as penas máximas aqui? 8 anos e pode aumentar até 1/3. Por isso, a alternativa correta é a letra B. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta em relação às medidas que podem ser aplicadas pela autoridade competente. Bom, então vamos ver assertiva por assertiva. O artigo 112 traz para a gente, aqui do ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, a advertência, a letra C, está correta. A questão está pedindo a incorreta. Então, a advertência está correta, inciso 1. 2, também está correta, obrigação por reparar o dano. A letra B eu também não posso marcar. Então, eu já excluo a B e a C. Eu também tenho aqui a inserção em regime de semi-liberdade. Então, eu também não posso marcar a letra A, porque ela também está na lei. Agora, reparem, observem bem a letra D. Internação em estabelecimento prisional. Olha o que está aqui no inciso 6. Internação em estabelecimento educacional e não em estabelecimento prisional, como a questão está falando. Então, pela mudança da palavra educacional por prisional, a letra D está incorreta. E é essa que eu devo marcar. Quando um auxiliar educacional do sexo masculino realiza uma revista corporal de uma adolescente, mesmo que sem desnudamento, é correto afirmar que esse agente está infringindo o princípio constitucional da... Bom, a alternativa correta é a letra D, legalidade. Quando um auxiliar educacional do sexo masculino realiza uma revista corporal de uma adolescente, mesmo que sem desnudamento, isso infringe o princípio constitucional da legalidade. O princípio da legalidade estabelece que a atuação do poder público e de seus agentes deve estar fundamentada em lei, ou seja, apenas podem ser realizadas ações ou intervenções quando há previsão legal para tal. Nesse caso, não há previsão legal que autorize um auxiliar educacional a realizar revista corporal em uma adolescente, o que torna essa ação uma infração ao princípio da legalidade. Portanto, a alternativa correta é a letra D, legalidade. Acerca do Instituto da Adoção previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, assinale a alternativa correta. Bom, aqui a questão está falando sobre a adoção. Vamos ver, então, o artigo 42 do ECA. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo 1º. Não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Agora vamos aqui às assertivas. Pode adotar os maiores de 15 anos, independentemente do estado civil? Não é isso que a questão está falando. São os maiores de 18 anos. Letra B. Podem adotar os ascendentes, descendentes e irmãos? Não. Nós vimos que no parágrafo 1º não podem adotar. Então, a lei é bem clara falando que não pode. Agora vamos ver a letra C. Bom, a letra C fala o seguinte, que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. E é justamente isso que está aqui no parágrafo 3º. Então, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 42 do ECA, a alternativa correta é a letra C. Assinale a alternativa correta. Segundo o ECA, é considerado criança quem? Então, o que a questão está pedindo é a questão objetiva de quando ainda o ECA considera criança. Bom, o artigo 2º fala o seguinte, que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade.
Então, criança, o que a questão está pedindo, é pessoa de até 12 anos de idade incompleto, segundo o ECA. Então, a alternativa que nós vamos marcar é... Bom, a letra A fala o seguinte, que... O que fala aqui, letra A? Tem até 11 anos incompleto. Nós vimos que tem até 12 anos incompletos, é o que a lei fala. A letra B é a correta, tá aqui, ó, tem até 12 anos incompletos. Então, não é 13, não é 14, não é 11. É a letra B, segundo o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Letra B, alternativa correta. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, artigo 62, considera-se a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Para resolver essa questão é muito simples, bastava eu ler o artigo 62 do ECA. E no artigo 62 do ECA fala o seguinte, que considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e básicas da legislação de educação em vigor. Então, a alternativa correta para essa questão é aprendizagem, letra B. Uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas a ele pertinentes, definidas pelo artigo 129, 1 a 7 do ECA. A perda da guarda, a destituição da tutela e a suspensão ou destituição do poder familiar, itens 8 e 10 do mencionado artigo, são medidas aplicáveis pela autoridade judiciária. Ainda de acordo com o ECA, artigo 130, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar. Bom, vamos ver então o artigo 130. O que diz o artigo 130 do ECA? Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Portanto, a autoridade judiciária, nesse caso, pode determinar o quê? O afastamento do agressor da moradia comum. Então, a alternativa correta para a questão é a letra E. Helena, diretora de uma escola municipal, é avisada por uma professora que a aluna A apresenta marcas de castigo físico e maus tratos. Não sabendo como proceder, procura a pedagoga no núcleo psicossocial da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, indagando a qual órgão deverá comunicar o caso. Com base no ECA, a pedagoga responde corretamente que, sem prejuízo de outras providências legais, a comunicação deverá ser feita ao seguinte órgão. Bom, o que diz o ECA? O ECA, em seu artigo 56, diz o seguinte, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, maus tratos envolvendo os alunos deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Bom, voltando à questão, nós temos o seguinte, que a letra A fala vara de infância, está incorreta, né? É para o Conselho Tutelar. Delegacia incorreta, a associação de moradores incorreta. Então é claro que o gabarito, conforme o artigo 56 do ECA, é ao Conselho Tutelar. Letra D de dado. No que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, julgue o item a seguir. Se uma pessoa tiver a guarda de uma criança, será obrigada a prestar assistência educacional a essa criança e terá direito de se opor aos seus pais. Certo ou errado? O que diz o ECA a respeito desse assunto? Artigo 33. A guarda obriga à prestação da assistência material, moral e educacional à criança. Então, a primeira situação verdadeira, ela tem sim, aquela que tiver a guarda de uma criança,
tem o dever, ela é obrigada a prestar assistência educacional. Mas será que ela tem o direito também de opor aos seus pais? Conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. Então, segundo o artigo 33 do ECA, essa resposta está totalmente certa. Devemos marcar, então, certo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 15, a criança e o adolescente têm direito a, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A lacuna fica corretamente preenchida por... Bom, aí nós teríamos que ter conhecimento do artigo 15 do ECA. Então, o que diz o artigo 15 do ECA? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Então, liberdade, respeito e dignidade. A alternativa correta é a letra C. No que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069 de 90 e suas alterações, julgue o item. A interpretação do ECA deve levar em consideração, além da condição peculiar da criança e do adolescente, as exigências do bem comum, certo ou errado. Então, o que a questão está tratando é sobre a interpretação que o ECA deve levar em consideração, que esse Estatuto da Criança e do Adolescente deve levar em consideração. Onde é que nós encontraremos a resposta para esta questão? Vamos ver o que está no artigo 6º do ECA. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, que é justamente o que a questão está trazendo. Nós vamos tratar, além da condição peculiar da criança e do adolescente, as exigências do bem comum. Por isso, a assertiva é correta. Devemos marcar, então, essa questão como certa. Dentre os princípios que regem a aplicação das medidas, a intervenção, que deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente, se refere ao princípio de... Bom, o que diz o ECA? Bom, lá no artigo 100, inciso 7... fala o seguinte, que essa intervenção é a intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Então, a alternativa correta para esta questão é a letra A, intervenção mínima.